Aproveitando a presença do Mário Teixeira, que é o autor de Liberdade, já comentou no bloco anterior com a gente sobre essa nova iniciativa, né, de responsabilidade social da Globo. A gente falou da cena, né, que a gente vai ter entre o Caio e o Ricardo Pereira. E por conta dessa intolerância, né, que era forte naquela época, né, até crime, como você contou, e infelizmente continua nos dias de hoje, a Globo vai lançar na semana que vem a plataforma Tudo Começa pelo Respeito. Ela vai ampliar a discussão sobre os direitos LGBTs e também sobre mulheres, idosos, negros, deficientes, religiosos, soropositíveis. Soropositíveis é ótimo, né? Soropositivos, enfim, públicos que estão vulneráveis à discriminação. É uma iniciativa com a parceria Unesco, Unicef, Unites e ONU Mulheres. Muito importante, né, Mário? Eu acho. São pessoas que sempre sofrem algum tipo de perseguição, de discriminação. E é importante que a gente respeite essas pessoas, né? Porque o espaço do outro é sagrado, né? Eu acho que eu tento fazer isso na minha ficção, né? Na minha novela, por exemplo, quando eu escrevo sobre um negro do século XIX, finalzinho do século XVIII, uma época tão repressiva e tão cruel com as minorias, que na época o negro nem sequer era considerado um ser humano, ele era um objeto, os animais eram mais valiosos. Eu escrevi uma cena em que o feitor se escandaliza porque a Joaquina, que é a protagonista, ela quer vender um cavalo para tratar de negros que se acidentaram. E a família dela tem um certo momento que passa por dificuldades financeiras. E o feitor fica indignado. Ele fala, mas como vender um cavalo para tratar dessas pessoas? Não dessas pessoas, mas de negros que nem sequer eram considerados seres humanos. Os negros nessa época não tinham alma, né? Diziam que eles não tinham alma. E é muito genial ver a escrita do Mário e ver o que ele está trazendo para essa novela. Que, por exemplo, a Joaquina vai alforriar todos os escravos dela. Isso em 1808. A abolição foi só em 1888. Ela já está à frente do tempo, né? Quinta-feira agora vai ao ar essa cena onde ela liberta todos os escravos. Uma cena muito emocionante. Muito bonita. E eu acho que para você, especialmente, é muito forte, já que você tem na sua história, na sua vida, né? Sua avó foi escrava, mas na verdade ela nasceu durante a lei do ventre livre. Na verdade, não é minha avó, minha bisavó, a mãe do meu avô materno, isso, a mãe do pai da minha mãe. E são várias as histórias na família, porque a gente não sabe ao certo qual foi a história certa. Eu sei, lá, minha família. Essa senhora de cabelo branco bem no meio, é linda essa foto, né? Demais. Ela é a mãe do meu avô. E tem alguns tios que dizem que ela foi alforriada, que os pais dela eram escravos e que ela foi alforriada. Tem alguns tios que dizem que os pais já eram alforriados. O que a gente sabe é que depois de ser alforriada, ela se casou com seu Amâncio, que é o pai do meu avô, e eles trabalhavam para fazendeiros numa fazenda em Aracaju. Possivelmente seus ex-donos, e depois passaram a ser patrões deles. E depois eles compraram uma fazenda em Minas e minha família toda se mudou para Minas. E lá meu avô, que é um dos mais novos, nasceu. Então a gente tem essa história muito próxima, né? Não tem como eu estar ali fazendo a Blandina, que é uma obra de ficção, a gente sabe que é ficção, mas a gente está mostrando uma realidade do Brasil, né? É a minha história também. Então no começo era muito difícil. Vocês precisam ir na cidade cenográfica para ver os figurantes com aquelas cicatrizes de chibatada, atenção, né, necessária. É tão real. Isso te remete a uma história que aconteceu, que é minha também. Não é ficção, né? Não é ficção. Essa parte não é.